Olá, meus irmãos, graça e paz. Que bom estarmos juntos novamente, esses nossos encontros semanais, estudando a palavra do Senhor, todas estas quartas-feiras. Que bom essa graça do bom Deus, graça do bom Deus. Ainda desta forma remota, a nossa igreja já está voltando às atividades presenciais, a nossa escola dominical retornou no último domingo, um dia muito feliz, muito abençoado. Culto também, os cultos presenciais à noite com um número maior de pessoas, sem restrições, tem sido uma bênção. E o cenário, louvado seja Deus, está muito melhor, muito mais seguro mesmo. Graças à vacinação em pleno andamento, as pessoas imunizadas, certamente as coisas estão voltando ao normal gradativamente. Glória a Deus por isso, né, irmãos? Glória a Deus por isso. Hoje vamos pensar em algumas questões importantes dos nossos dias. Alguns efeitos da pandemia na sociedade. Não são poucos, não. São em todas as áreas da sociedade humana. Eu quero abordar um desses efeitos hoje, no estudo de hoje. Tá? Por exemplo, na economia, estamos sentindo e vamos sentir por um bom tempo na questão do emprego, do trabalho, vamos sentir esses efeitos. Na educação, estamos no processo de adaptação mesmo a novos tempos, questões a serem abordadas, serem tratadas, período perdido, de certa forma, será recuperado. Quantas questões. Na saúde mental, a pandemia tem afetado a mente de muitas pessoas, a questão emocional, psicológica, com certeza. Efeitos também nas relações humanas, o distanciamento social entre as pessoas amadas, entre as pessoas queridas, entre os próprios familiares, isso tem trazido assim consequências, né, na vida de muitas pessoas. Umas sabem lidar com mais tranquilidade, outras não, outras não. Hoje, particularmente, meu amado, eu quero abordar a questão dos conflitos, os conflitos nos relacionamentos, causado por este distanciamento, este isolamento social, os efeitos disso no comportamento das pessoas, o efeito disso nas relações humanas, tem sido assim, trabalhado pelos especialistas, pelos profissionais em todos os campos da área humana, né? Conflitos na família, conflitos de gerações, né? Conflitos no casamento, o número de divórcios aumentou de uma forma dramática nesses tempos. As pessoas mais tempo em casa, mais tempo com o cônjuge, isso gerou tantas situações, tantos problemas vieram à tona. Mas esse tema em particular vou abordar posteriormente. Conflitos com os filhos, né? Lidar com os filhos pequenos, adolescentes, jovens. Às vezes, em algumas famílias, sim, a pandemia trouxe consequências, sim. Conflitos no trabalho, as relações interpessoais, né? Vamos pensar sobre isso, né? Como lidar? Como lidar com as relações humanas, como lidar com os conflitos, as diferenças, os problemas gerados, os desconfortos, os relacionamentos rompidos. O que a Bíblia ensina sobre isso, né? O que a Bíblia nos fala a respeito dessas questões? É o que vamos abordar nesta noite. Que Deus tenha misericórdia de nós e que Deus nos abençoe, viu? Nos abençoe no estudo da palavra do Senhor. Abençoe aí a tua casa, tua família e o teu coração também. Esse é o tema de nosso estudo hoje. Como lidar com os conflitos nos relacionamentos. Como lidar com eles à luz das Escrituras Sagradas. Vamos ver alguns princípios, alguns direcionamentos que a palavra de Deus nos ensina, nos educa, né, nesta área da vida, tá? Primeiro princípio, de uma forma geral, procure não se envolver em contendas, tá? O primeiro princípio para nós abordarmos como temos uma postura, né? Como lidar diante dos conflitos da vida. Primeiramente, evitar contendas. A palavra de Deus diz assim, Provérbios 20, versículo 3, tem um texto interessante.
Honroso é para o homem o desviar-se de contendas, mas todo insensato se mete em rixas. Diz assim a palavra do Senhor. Ou seja, no que estiver ao seu alcance, certamente, né? Procure se afastar de contendas, de conflitos, de rixas, de brigas, tá? Desnecessárias. Provérbios 17:4 diz assim: o sábio, como o abrir-se da represa, assim é o começo da contenda. Desiste, pois, antes que haja rixas. É interessante como o livro de Provérbios trata este assunto com muita propriedade. E muitos outros versículos. Eu o desafio a estudar assim o livro de Provérbios e meditar nesses pontos em particular. Ou seja, esses dois textos nos levam à seguinte postura: o que tiver ao meu alcance, ao teu alcance, fuja da contenda, evite o começo da contenda. Isso em âmbito pessoal, âmbito da família, relacionamento pessoal, seja onde for, seja lá na rua, seja lá no trabalho, tá? Então, é um caminho, é um primeiro ponto, tá? Primeiro ponto. Romanos 13:10 diz assim: o amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Ou seja, isso está na raiz da sua atitude em relação à vida, às relações conflituosas. Atitude de amor ao próximo acima de tudo. Não se meta em rixas e brigas e contendas desnecessárias, onde muitas vezes vai quebrar a lei do amor, quando o objetivo da lei é o amor ao próximo, o amor ao semelhante, né? Efésios 4:31 diz assim: longe de vós toda amargura, toda cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. E vou assim destacar a exortação de Paulo: longe de vós, que se revestiram, é o capítulo, no contexto fala, nós somos revestidos de um novo homem, e despidos do velho homem, da carne, da ira, do ódio, né? E revestido do amor, da bondade, da benignidade, da paciência, da mansidão. Então nós agora, revestido do novo homem em Cristo, temos que nos afastar de atitudes assim. Não é fácil, é graça de Deus. E a graça de Deus em nós, aliás, é a grande diferença em tudo isso. É a graça de Deus. Como se afastar, como não ter ira, como não ficar bravo em situações. Como? É Jesus em nós, é o Espírito Santo em nós. Segundo princípio, vamos caminhar, porque nós vamos construindo os princípios de Deus para termos uma atitude em relação aos conflitos. Como lidar com os conflitos? O primeiro deles, sim, dentro do possível, no que depender de nós, evitemos as contendas, evitemos as brigas, tá? O segundo, olha, tente manter a calma. Se realmente a coisa aconteceu, se o conflito surgiu, a divergência ocorreu, procure manter a calma. Ou seja, respira fundo, ora rapidamente ao Senhor, peça a Deus ajuda e enfrenta-se a situação com serenidade, né? A Bíblia afirma que o homem de espírito sereno é um homem de entendimento. Ou seja, é a nossa razão, nosso saber, nosso conhecimento que nos controla o sentimento, né? A emoção, ou seja, nos ajuda a dominar aquele sentimento que brota no nosso coração em alguma situação adversa da vida, né? Provérbios 17:27 e 28 fala algo muito interessante. Irmão, preste atenção, preste atenção. Quem retém as palavras possui o conhecimento, e o sereno de espírito é homem de inteligência.
Interessante, né? A sabedoria está no controle do espírito e das palavras, diz Salomão. Até o estulto, o tolo, quando se cala, é tido por sábio, e os que cerram os lábios por sábio. Que interessante para nós meditarmos sobre a sabedoria no falar, no expor nossos pensamentos, nossas falas, né? Principalmente na hora do conflito. Provérbios 14, 17 diz assim, o sábio: o que presto, ou seja, o que rapidamente se ira, faz loucuras. O que rapidamente fica irado, faz loucuras. E o homem de maus desígnios é o odiado. Ou seja, aquele que é precipitado em se irar, que é rápido. E alguns têm um temperamento mais difícil que outros. Nós somos assim. Nós temos temperamentos diferentes. Nós reagimos de formas diferentes. Mas o Espírito Santo em nós é aquele que controla os nossos temperamentos, né? Com toda certeza. Quando somos cheios do Espírito, cheios da graça, o Senhor nos dá graça e vitória sobre estas situações do cotidiano, essas lutas do nosso cotidiano, com os nossos próprios sentimentos, né? Provérbios 15, 18 diz assim, o sábio: o homem iracundo, aquele que tem uma predisposição a se irar, aquele que se ira facilmente, rapidamente. Diz o texto, olha, o homem iracundo suscita contendas. Ele levanta, ele gosta, mas o longânimo apazigua a luta. Que interessante isso, em dias tão conturbados que estamos vivendo na sociedade brasileira. Em todas as áreas, em todos os aspectos. E não é só lá no campo político, não. Em todas as áreas. Você sabe disso no dia a dia, que você está no trânsito, que você está aí vendo as pessoas se relacionando, até no âmbito da família. Quantas pessoas angustiadas, estressadas, emocionalmente desequilibradas. Diz o texto, o longânimo apazigua a luta. Interessante isso, né? É muito importante pensar antes de falar. Vou repetir, é muito importante pensar antes de falar. E aprender a controlar os conflitos sem rancor. Olha, nem sempre nós conseguimos fazer isso devidamente. Claro, nem eu, nem você. É uma batalha contínua que nós temos, né? De controlar. Pensar antes de falar. Quando nós notamos, já falamos, né? Já saiu. Aí depois, olha, meu irmão, o leite depois que derrama não tem mais jeito. Depois derramou o leite não tem mais jeito. Temos que assumir as consequências, né? Por isso é bom pensar antes de controlar os conflitos, sem rancor com as pessoas, porque pensam diferente, porque são diferentes, não, têm opiniões diferentes, ações que você não concorda. Olha, às vezes nós somos muito rápidos nos julgamentos e precipitados e não sabemos lidar com as diferenças, com os conflitos. Provérbios 15, 28 diz assim, o coração do justo medita o que há de responder. Meditar envolve reflexão, pensar profundamente sobre o assunto, sobre a questão, principalmente à luz da sabedoria de Deus, da lei de Deus, da palavra de Deus. Pensar naquele assunto, naquela questão, com o nosso coração humildemente, meditando na lei, na palavra, o que Deus acha, o que Deus pensa, sobre o meu pensar, sobre o pensar do outro. Então, o coração do justo, ele medita o que há de responder. Mas a boca dos perversos transborda maldades. A boca dos perversos, dos ímpios, transborda. É interessante o uso, né, da palavra transborda maldades.
fala mesmo, destrói, acaba com o outro, porque não pensa para responder. No muito falar não falta transgressão, diz o sábio, Provérbios 10:19. No muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Ele pensa, ele mede o que vai falar, como vai falar, quando vai falar. Ele mede, ele pensa, ele aguarda um pouquinho. Ele não responde de imediato aquela mensagem, aquela pergunta do WhatsApp, né? Aquela mensagem, aquela consulta imediata. Ele pensa, olha, eu vou pensar sobre o assunto, eu vou meditar, depois eu respondo. Sabe, assim, é prudente pensar nas coisas. Às vezes nós somos muito rápidos em responder, às vezes nem pensamos. Podemos evitar tantos problemas, gente. Poderíamos evitar tantos problemas que nós causamos às outras pessoas. Problemas, sentimentos negativos, tristezas que nós causamos às pessoas às vezes por uma fala precipitada da nossa parte. Isso pode acontecer com todos nós aí. Então, sábio aquele que modera os lábios, é prudente. Para nos conservarmos calmos, e não é fácil, é uma questão da graça de Deus, do Espírito Santo em nós, do domínio próprio. Olha, é muita vida com Deus, irmão, é vida no Espírito, vida de oração, vida na palavra, para sermos assim controlados, nós cristãos, cheios do Espírito Santo, para termos a calma, a sabedoria, a serenidade, na hora do conflito, na hora daquela coisa difícil, né? Seja onde for, no ambiente que for, para nos afastar, às vezes, para ficarmos calmos, devemos, às vezes, nos afastar do conflito por um tempo. Talvez uma situação muito séria, muito grave, mexeu com o seu coração, mexeu com você, você está sem palavras, está irritado, você está indignado. Em algumas situações é melhor não responder, se puder, é claro, puder sair, aguardar, olha, vamos tratar disso oportunamente, vamos conversar outra hora, ou seja, na hora da briga, da disputa, do conflito, se houver condições, se afaste, tente se afastar, a não ser que não haja condição mesmo, mas havendo, tenta acalmar, apaziguar, pedir um tempo para pensar melhor, a poeira baixar, as coisas se acalmarem e a gente poder tratar do assunto com serenidade, né? Aí sim, você volta a tratar daquele conflito, daquela situação, depois de orar e depois de pensar muito sobre o assunto. Nem sempre dá para fazer isso, mas se a gente puder fazer, é uma forma de a gente lidar com o conflito, é a gente orar, responder, pensar, dependendo da gravidade da situação e havendo possibilidade, vamos pensar, vamos responder em outro momento, vamos decidir em outra hora. Decisões tomadas na hora da ira, seja na vida de um casal ou na vida da família, seja onde for, decisões tomadas na hora da ira, da raiva, elas tendem a ser muito negativas e serem erradas geralmente, né? E podemos nos arrepender profundamente depois. Então devemos evitar tomar decisões em momentos assim, difíceis. Provérbios 17:14 diz assim, ó, como o abrir-se da represa, assim é o começo da contenda. Então nem abra a represa, se puder, desiste, pois, antes que haja rixas. Se você tiver, meu irmão, minha irmã, a condição de administrar, de moderar alguma situação entre pessoas e puder acalmar, faça isso. Se puder apaziguar, antes que o caldo entorne, né, com a expressão popular, né, que a coisa vire algo maior. Então, no que tiver ao seu alcance, procure apaziguar antes de evitar a contenda. Que traga o diálogo, que traga a conversa, mas num ambiente de serenidade. Não há diálogo e conversa onde não há serenidade, onde não há calma, não há.
Não há. Então tem que ser pensado assim. Então, aí o terceiro ponto, tá? Vamos caminhar, vamos caminhar. Primeiro, tente evitar se puder. Segundo lugar, procure manter a calma, a serenidade. Em terceiro lugar, peça a Deus a sabedoria para lidar com aquele assunto, com aquela questão. Tem coisas que a gente não sabe o que fazer mesmo. Tem situações que não sabemos como resolver. Mas nós somos crentes. Nós conhecemos o Senhor. Nós conhecemos um caminho, e o caminho é a oração. É pedir a Deus nos altos céus a sabedoria para administrar aquela questão. A sabedoria de Deus para lidar com aquele problema, para resolver. Temos que orar. E ele ouve a nossa oração. O Senhor ouve a nossa oração, meu irmão. Então ore. Você está passando alguma situação muito crítica, difícil de lidar? Ore, peça a Deus, peça ao Senhor direção, uma luz no seu caminho, na sua jornada, ao tomar a decisão. Filipenses 4:6 diz assim o apóstolo Paulo, é importante esta exortação de Paulo. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica e com ações de graças. É muito interessante, assim, a gente usa muito quando é uma passagem que nós usamos quando nos interessa para pedir coisas que nós estamos precisando. Não é somente disso que Paulo está tratando, é um princípio muito mais amplo. Ele lida com a ansiedade em qualquer situação da vida. Qualquer situação da vida. Ele fala, não andeis ansiosos de coisa alguma. Veja o contraste. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Coloca todas as questões da nossa vida. Todas as questões da nossa vida aqui nesta expressão. Depois ele continua. Em tudo sejam, porém, conhecidas diante de Deus. Ou seja, igualmente, todas as questões da nossa vida, nossos sentimentos, nossos medos, nossas inseguranças, nossas necessidades também, apresentamos a Deus em oração, súplica e ação de graças. Assim é o caminho de Deus na hora do conflito. Orar ao Senhor, meu Deus, o que eu devo fazer para resolver esse problema pessoal no meu casamento, na minha casa, com aquele irmão, com aquele meu vizinho, com aquele meu parente. A coisa não está boa, não conseguimos nos entender, não está bem o relacionamento, esfriou por alguma questão, e eu sei por quê. Eu sei por quê. Fala com Deus, peça a Deus direção. Tiago, capítulo 1, versículo 5, diz assim, se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Se alguém precisa de sabedoria, meu irmão, minha irmã, quem é que não precisa da sabedoria de Deus para viver? Todos nós precisamos muito e orar a Deus todos os dias, pedindo sabedoria para viver, para tomar as decisões certas, termos as atitudes corretas e fazermos as escolhas certas na vida. Peça a Deus sabedoria, principalmente na área mais tensa de conflito, de relacionamentos. Peça sabedoria a Deus para lidar com eles. Provérbios 29:9 diz assim, olha, que versículo muito interessante. O sábio que pleiteia com o insensato, quer este se agaste, quer se ria, não terá descanso. A relação humana é muito complicada. Por isso, o sábio é aquele que, ao lidar com o insensato, e lidamos às vezes com pessoas difíceis, e às vezes, irmão, às vezes nós somos essa pessoa difícil. Nós somos às vezes. Aí precisamos da sabedoria de Deus para lidar com essas situações.
O tolo derrama toda a sua ira, mas o sábio a reprime e a aplaca. Assim é a sabedoria de Deus. Lidar com o outro, lidar com o insensato, e saber pedir a Deus inteligência para saber lidar. E lidar com a situação, reprimindo a ira, não sendo tomado pela ira, pelo furor, pela raiva. Não! Controlar, dominar. Isso é sabedoria. Quarto ponto. Escolha o tempo certo. Escolha a hora certa, a ocasião oportuna, o momento adequado para conversar, para tratar do assunto. Claro, tem situações que nos pegam de surpresa, despreparados às vezes, então por isso que temos que tentar evitar sair da contenda, da rixa, da briga. Mas dentro do possível, administrando com sabedoria, com discernimento, cheio da graça, cheio do Espírito, você pondera, você controla a situação e você escolhe o momento adequado de tratar daquele assunto delicado, aquele assunto difícil, ali, seja com a esposa, seja com o marido, seja com o filho, seja com a filha, com quem quer que seja, com a pessoa próxima, com um amigo, seja com quem for, escolha o tempo certo. Isso é sábio, isso é prudente. Provérbios 15, 23 diz: o homem se alegra em dar resposta adequada, e a palavra a seu tempo, quão boa é. Então, você tem a resposta para ajudar alguém, ora a Deus para você falar, trazer a resposta certa na hora certa. Porque você levar a resposta certa e pegar a pessoa despreparada, emocionalmente desequilibrada, afetada, abalada, muitas vezes essa resposta certa vai chegar no momento errado. Então, ore a Deus para ter a resposta adequada no tempo certo. Esse versículo é especial sobre esse assunto. Provérbios 25, 11 diz: como maçãs de ouro em salvas de prata. Olha, é uma coisa bem rica, hein? Maçãs de ouro em salvas de prata, uma bandeja de prata. Assim é a palavra dita na hora certa. É um negócio extraordinário. Quando você vai ajudar alguém, você chega na hora certa, com a palavra adequada, naquele momento, para aquela situação. E muda uma situação. E restaura uma pessoa. Reconcilia pessoas que estão como inimigos e adversários, talvez. Quando a palavra chega na hora certa, no fundo do coração. E Deus faz isso, amado. Você crê? Deus faz isso. Peça a Deus a sabedoria para ser prudente no uso da palavra em toda e qualquer situação, pessoal, familiar, mesmo na comunidade, na igreja, em situações de grupo, para que Deus te use como instrumento sábio na hora adequada para abençoar as pessoas e evitar lutas, brigas e contendas desnecessárias. Olha, amado, um quinto ponto interessante para lidar com essa questão do conflito é saber lidar com as críticas, né? Estamos prontos a ouvir e a aceitar críticas e aprender com elas, o que não é nada fácil. Para nenhum. É graça de Deus em nossa vida. Como nós precisamos dessa graça. Estar pronto para ouvir. Nós queremos falar. Nós somos treinados para falar. O nosso mundo é aquela pressão para falar. Fala, desabafa, solta para fora, não guarda. É todo discurso contemporâneo, todo discurso em todo lugar, nos treinamentos, nas terapias. Fala, expressa, desabafa. É assim mesmo. Aí quando você vai à palavra de Deus, quando fala do controle da mente, o controle do equilíbrio da vida, da sabedoria do viver, diz não, isso é loucura. Isso é loucura. Isso é falta de domínio sobre si mesmo. Falta de domínio
sobre si mesmo. Aliás, o mundo está largado a si mesmo. Por isso a gente vê todas as consequências, largado a si mesmo. Essa luta pela liberdade, entre aspas, aí é uma libertinagem geral, ampla e restrita do ser humano, lutando e brigando, egocêntrico, só seus direitos e direitos e direitos e direitos. É o nosso mundo. Então as pessoas hoje em dia, e essa geração mais recente aí, não aceitam não. Não aceitam não. Cada dia casos e mais casos de problemas, crimes passionais de ex-namorada, ex-esposa, sendo mortas. Quanta violência de graça, de uma geração que não aceita não. Precisamos estar prontos a ouvir. Sabedoria é assim, a sabedoria de viver e aceitar críticas e aprender com elas, né? Tiago 1, 19 e 20 diz assim: sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, esteja pronto para ouvir. Minha irmã, meu irmão, nesta noite, que esse versículo cale o teu coração. Todo homem esteja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. A ira do homem não produz a justiça de Deus. Não. Não vamos mudar o mundo com ira. Não vamos mudar. Mas com o evangelho da graça, que transforma o homem no amor de Deus, demonstrado e provado lá na cruz do Calvário. A mensagem de Jesus. Essa mensagem que transforma a sociedade humana e vai transformar o nosso país. Aí sim, esse que vai transformar o nosso país. É este evangelho. Evangelho que restaura, que liberta o homem do seu pecado. A ira do homem não produz a justiça de Deus. Provérbios 29, 1 diz assim: o homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, endurece o coração, ele será quebrantado de repente, sem que haja cura. Provérbios 25, 12 diz: como pendentes e joias de ouro, assim é o sábio repreensor para o ouvido atento. Quando o homem é humilde, quando nós somos humildes para aprender, para ouvir, para mudar comportamento, mudar atitude, mas nós somos duros na queda, nós somos muito orgulhosos. O homem, por causa do pecado e sua natureza, é muito orgulhoso, muito arrogante, é uma geração muito vaidosa, muito arrogante no seu modo de pensar. Por isso que despreza Deus, despreza a palavra, despreza o evangelho, está aí perdida. Veja a sociedade humana, cada vez mais um caos. O mundo jaz no maligno, diz o querido apóstolo João, já dizia isso, né? Sexto ponto para lidar com isso, né? Confesse seus erros. Sim, olha, é o quebrantamento que vem de entender as críticas, a palavra, olha, eu estou errado, eu erro sim, errei, né? E reconhecer isso com sinceridade e se dispor a corrigir. Como é importante isso para solucionar conflitos no casamento, na vida familiar, com o filho, com o pai, com a esposa, com o cônjuge, com o amigo, com o irmão da igreja. Sim, com aquele colega de trabalho, com aquele parente ali meio distante, mas com um problema de relacionamento. Sim, confesse seus erros, reconheça seus erros com sinceridade e se dispõe a corrigir. Isso é quebrantamento, isso é humildade, né? Tiago 5,16 fala: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Confesse, irmão, seus erros, sim. Seja humilde, se quebrante. Se você errou e reconheceu, vá lá e procure a pessoa, fale com ela, peça perdão, sim. Seja humilde. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, diz Provérbios, o sábio. Mas o que as confessa
e as deixa, alcançará misericórdia. Ah, amados, quanta coisa boa vai acontecer na tua vida quando você procurar as pessoas e resolver os problemas que você deixou para trás na história da sua vida. Tem problema de relacionamento na família, vai lá e procura, resolve esse problema, resolve essa questão, meu irmão, minha querida irmã. Tem problema ali com algum irmão da igreja? Olha só, tem questões antigas. Olha, vai lá, meu irmão, não fica aí no canto do banco olhando torto para as pessoas, não. Vai lá e abre o teu coração, viu? Liberta os teus sentimentos com as pessoas aí, confessa os teus pecados. Porque se você tem mágoa, tem rancor e tem amargura contra alguém, não importa o que tenha sido feito, não importa o que a pessoa fez contra você. Se você tem rancor, tem raiva, tem ira, tem mágoa no seu coração, é você que está em pecado. Não fique dizendo, o outro me fez isso, pisou no meu calo, falou mal de mim. Independente do que ele fez, se você guarda essas coisas ruins no seu coração, você precisa trabalhar e reconhecer, eu estou errado, eu estou em pecado diante de Deus e preciso tratar esta questão. Isso é muito importante, é muito sério. Quantas pessoas guardam coisas antigas no seu coração, não conseguem perdoar. Olha que interessante, né? A pessoa falar isso, crente falar isso, né? Eu não consigo perdoar. Olha, falta muita oração e jejum aí nessa história, muito quebrantamento. Tem muito de si mesmo, né? Eu não consigo. O eu está muito grande. Esse eu tem que morrer. Porque enquanto esse eu não morrer e Cristo nascer, ele nunca vai perdoar ninguém, não. E não é só esse problema que ele tem, não. É outro lá no futuro também. O eu tem que morrer. 7º ponto. Olha lá, estamos caminhando. Vamos lá. 7º, procure responder com brandura, com gentileza. Não é fácil. Aquelas palavras duras. Olha, é bíblico, é princípio, é só a graça de Deus em nós, mas temos que nos esforçar. Procurar responder as pessoas com gentileza, mesmo quando são grosseiras. E às vezes acontece tanta coisa, né? As pessoas são grosseiras. As pessoas são mal educadas, dão respostas atravessadas. Quem que nunca passou por isso, hein? Né? A gente fica indignado, né? Puxa, eu falei tão direitinho, falei com tanto jeito, e a pessoa deu uma resposta atravessada para mim. Olha, isso é tão comum acontecer. Olha, isso, e para gerar um conflito aí, é muito fácil. Então procure responder com brandura. Provérbios 15:1 diz assim: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Ou seja, se você recebeu uma palavra dura e você respondeu com inteligência, porque a brandura e a gentileza está ligado à inteligência. É que você não é dominado, você não é escravo da sua ira, do seu temperamento. Então você consegue se controlar. Isso é inteligente. É inteligência emocional. E espiritual, porque é graça de Deus, né? E aí você responde. Você não responde na mesma medida. Você não responde da mesma maneira, que dá vontade, né? Pastor, dá vontade, fulano falou isso. Aí você vai lá e fala 2 vezes mais. É, claro, é uma competição. Quem vai ganhar? Parece que a gente vive competindo, né, com as pessoas, né, para não sermos derrotados. Mas o crente ele tem uma sabedoria diferente. Sabe por quê, irmão? O crente é diferente. E de onde vem a sabedoria do crente? Provérbios 1 diz assim, porque Provérbios 1:7. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É o temor de Deus. É o relacionamento com Deus. É a intimidade com Deus que é a força da sabedoria. Aí ele é diferente. Puxa vida, o cara veio com 7 pedras e você não devolveu nenhum. Só a graça de Deus, mas é a sabedoria de Deus na minha e na tua vida. A palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura, ela aumenta você sabe disso, aumenta a ira, suscita a ira. Provérbios 15:4 diz assim: a língua serena é árvore de vida, mas a perversa quebranta o espírito. Eu vou ficar com a primeira parte só, olha só, que lindo! A língua serena é árvore de vida. Que seja assim eu mesmo e você, amado, em nossa jornada.
o bom uso da nossa boca para abençoar as pessoas todos os dias de nossa vida. Provérbios 10:12 diz: o ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Interessante, né? O ódio excita contendas. Às vezes tem pessoas perto da gente que tem um ódio guardado ali no porão do seu coração, que a qualquer momento vai aparecer. Qualquer momento. É só uma contrariedade, uma situação que sai do controle, ou uma palavra oposta numa hora mais sensível. Esse ódio que está guardado no porão da alma, tá isso aqui, esse versículo, ó. Esse ódio ele virá à tona, independentemente do assunto, da questão, porque está lá guardado, escondido. Mas cedo ou mais tarde, as pessoas revelam o que são e o que tem no coração, mais cedo ou mais tarde. Mas o amor cobre todas as transgressões. Por isso, crentes, irmãos, vocês todos que estão me ouvindo nesta noite, em nome de Jesus, que a tua alma e o teu coração só tenha coisas boas, irmão. Que a tua alma e o teu coração, tua mente só tenha coisas boas sobre todas as pessoas. Tira dele tudo de ruim. Sentimentos, traumas, sabe? Aquela coisa lá do passado. Tem gente que guarda coisa da infância, carrega coisa da infância. Quando precisa aliviar a alma, que Jesus te liberte nessa noite. A palavra de Deus diz: se o Filho do Homem te libertar, verdadeiramente sereis livres. Que o Jesus Cristo, o Filho do Homem, nosso Senhor, liberte o teu coração de todas as mágoas, rancores, traumas do seu passado, amado irmão. E que o amor preencha a tua vida, o amor de Jesus preencha a tua vida, em nome do Senhor Jesus, nessa noite, a tua casa, a tua vida, teu coração, seja repleta do amor de Jesus Cristo, o amor que vai cobrir todas as transgressões, vai superar todas elas, todas as questões, traumas e raivas e medos e iras, porque é o amor de Deus na tua alma, na tua vida, amado irmão. 8 pontos, estamos caminhando, quase concluindo. Diante de tudo isso, amado, você reconheceu, você percebeu, eu errei, tenho feito coisas erradas, mas esteja pronto a perdoar o outro também. Se foi o outro que causou algo contra você, e acontece, esteja pronto a perdoar o outro. Mateus 6, 14 e 15 diz: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Deus não vai nos perdoar se o nosso coração for travado. Tem que perdoar sim, quem quer que seja. Amado irmão, perdoe na sua alma. Às vezes entre marido e mulher guardam coisas travadas ali no seu coração. Que Deus mude sua disposição nesta noite, minha amada, meu irmão também. Colossenses 3,13 fala assim, ó: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra o outro. Perdoai-vos mutuamente. E diz mais Paulo: assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós também, amado. É assim que nós lidamos com os conflitos da vida, com essa sabedoria que vem do Senhor e a graça de Deus para reconhecer o pecado e para perdoar o semelhante. É assim que nós lidamos com o conflito. Efésios 4,32 diz mais: antes sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Perdoa. Quantas vezes, pastor? Olha, Pedro perguntou para Jesus: 70 vezes 7? Não, 7 vezes? Jesus respondeu: não, 70 vezes 7 vezes. Ou seja, não tem limite. Meu irmão, que nessa noite o seu coração libere perdão. E não perca tempo não, tá? Procure, terminou o estudo aqui, já liga para a pessoa que você precisa conversar. Último ponto, olha, procure sempre promover a paz, tá? Isso é importante, ó. Reconciliar pai e filho. Essa foto é pai e filho.
Às vezes acontecem questões entre pai e filho, mãe e filha. Sim, promover a paz, reconciliar as pessoas. Hebreus 12, 14 e 15 fala assim, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Amargura é aquela mágoa contida, e traz tristeza, tristeza sobre tristeza. Olha, muita tristeza, tome cuidado, a tristeza sobre tristeza, não tratada, não trabalhada, pode levar a uma depressão, até uma enfermidade mesmo. Né? Uma enfermidade, então trabalhe isso. A cura disso começa ali, no tratar com o Senhor. Arrependimento, quebrantamento, perdão, confissão. A cura da alma. Efésios 4:31 diz assim, longe de vós toda amargura e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim, toda malícia, todo pensamento vão, inútil, fútil, vão, e maligno, né, do nosso coração. Aí em Romanos 12:18 vai mais longe, diz, se possível, claro, quanto depender de vós, de mim, de você, de nós, o que depender de nós, o que Paulo fala, tende paz com quem? Com todos os homens, tá? Que as barreiras sejam quebradas, que os relacionamentos sejam trazidos de volta, sejam restaurados nessa noite em nome de Jesus. Relacionamento na sua casa, na sua vida, na sua família, no seu casamento. Que Deus, pelo Espírito, trabalhe no seu coração nessa noite, amado. Concluindo, sim, agora. Como lidar com os conflitos nos relacionamentos? Nós vimos isso, né? O que a Bíblia nos ensina sobre o assunto? Procure não se envolver com contendas. Procure manter a calma, é o domínio próprio, é a serenidade. Peça a Deus sabedoria para tratar do assunto. Peça a Deus para discernimento, para lidar com a questão. Escolha o melhor momento para conversar. Isso vem da sabedoria que Deus dá. Escolher a hora certa, a palavra certa. Esteja pronto a ouvir, aceitar críticas, aprender com elas. Mas o que eu destaco é aprender a ouvir e falar menos. Aí a gente vai encontrando sabedoria para viver. Aí, se errou, olha, confesse seus erros com sinceridade e se disponha a mudar a sua vida, mudar a atitude, né? 7º, procure responder com brandura, com gentileza, as palavras duras. Não é fácil, é graça, é o Espírito Santo, mas é possível, viu? É possível o controle do temperamento. Esteja sempre pronto a perdoar. Como é importante isso para lidar com os conflitos, né? E finalmente procure sempre promover a paz. Promover a paz. Eu deixar o exemplo disso, pastor, como conseguir tudo isso? Olha para Jesus. Em Cristo está a fonte, a graça para a gente conseguir tudo isso. Jesus disse, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. É em Cristo que nós conseguimos tudo isso, meu irmão. Quanto mais perto de Cristo, quanto mais Cristo em nós, mais capacidade teremos para perdoar, para lidar, para sermos calmos, mansos diante dos conflitos e dificuldades da vida. É Cristo, seguindo o exemplo de Cristo e Cristo em nós. Ele foi manso e humilde de coração. Como nós precisamos viver mais Jesus, como a igreja precisa mais de viver na prática o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho da graça. Vemos muita religião, muita religiosidade, muita expressão de religiosidade em todo lugar, na internet, todo lugar, todo mundo se manifestando a sua confissão, mas na prática, o que nós estamos fazendo? Como é que nós estamos vivendo? O que nós estamos mostrando para a sociedade e para o mundo? Tem que ser a luz do Senhor Jesus acima de tudo. Não o nosso discurso, não nossa fala, mas Jesus em nós. O brilho de Cristo.
Como isso? Em nossa vida transformada, manso e humilde de coração, instrumentos da graça de Deus, no poder do Espírito Santo, para mudar o nosso país, para mudar a nossa sociedade, para mudar a nossa família. É a paz de Deus, é a paz de Jesus, em mim e em você, através de nós, mudando esse nosso país. Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, disse o Senhor. E continua, mas vou me deter nesse versículo. Jesus deixou aos discípulos e a nós a paz do Deus, a paz dos céus, a paz dele, a paz celestial, que enche o espírito dos crentes. Você lembra disso? E o fruto do Espírito? Amor, paz, alegria. Paz. O crente cheio da graça, cheio do Espírito, cheio da paz. O Evangelho da paz. A Igreja da paz. A mensagem da paz. A mensagem redentora que reconcilia o homem com Deus. É isso que o homem está precisando. Que o Brasil está precisando. Que a humanidade está precisando. Ser reconciliada com o Pai por meio de Jesus Cristo. Trazida a paz de Deus. Que Deus nos dê essa graça e essa concepção. É assim que nós lidamos com os conflitos. É Cristo em nós, cada vez mais em nós. Não agindo na carne, na força do nosso temperamento, e nossa ira, ódio, raiva, indignação, mas agindo no Espírito Santo do Senhor, pela sua graça. Que Deus nos abençoe com essa meditação. Muito obrigado, amado irmão. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor, de verdade. E que essa mensagem, se foi bênção na tua vida, compartilhe com outras pessoas, com outros amigos, com outros irmãos. Converse sobre o assunto, sobre o tema. Fale disso, da reconciliação que nós temos em Cristo. Como vencer os conflitos, como lidar com os conflitos. E se precisar de ajuda, eu estou aqui para te ajudar. Estou pronto para te ajudar. A sentar aqui no meu gabinete, conversar sobre o assunto e juntos vamos orar, pedir a sabedoria de Deus para lidar com os conflitos e as lutas que você está enfrentando. Não fique sozinho não, meu irmão. Procure ajuda. Venha, estaria à tua disposição. Que a graça de Deus seja abundante sobre a tua casa, nesta noite e nesta semana, e que no próximo domingo, venha sim, levante cedo, tome banho, se arrume, venha para a igreja, venha para a escola bíblica dominical, traga a sua família, depois à noite, venha para o culto, venha meu irmão, a igreja é segura sim, é mais segura que muito lugar que tem por aí e que você vai com certeza, vem para a igreja, né, com distanciamento, com cuidado, com máscara, álcool gel, mas é o lugar do povo de Deus. Temos que voltar para a igreja. Não vamos deixar que a pandemia destrua nossos hábitos e comportamentos cristãos, não. É o meu pedido, é a minha exortação a você, amado irmão. Em nome de Jesus, um grande abraço.